Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui começando mais uma edição do nosso podcast, do nosso canal aqui, com informações do Flamengo. Vamos atualizar as últimas informações a respeito do rubro-negro, né? Informações que estão circulando aí nos sites de notícias relacionados a conteúdos ligados ao Flamengo. Podemos destacar aqui algumas questões relacionadas à saída de Marinho, a dúvida na presença de Gabigol no jogo da próxima quinta-feira após a data FIFA. Gabigol ainda é dúvida para o jogo da próxima quinta-feira contra o Bragantino, o RB Bragantino, jogo disputado lá em Bragança Paulista. Será o retorno após a data FIFA. Então vamos repercutir aí algumas informações que são importantes e relevantes. O Flamengo perdeu para o Santos no futebol feminino no último domingo, placar de 3-1 em jogo disputado lá em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, estádio da Cidadania. Dessa forma ficou muito complicada a vida agora das meninas da Gávea para poder se classificar para as semifinais do Brasileirão Feminino, né? Hoje, terça-feira, dia 20 de junho, estamos aqui gravando mais um episódio do nosso podcast de edição número 8. Eu sou Eduardo de Souza e agora vamos repercutir aí essas notícias relacionadas ao Mengão. Vamos começar aqui com a primeira notícia, ó. Site Lance: Flamengo vê dificuldade por De La Cruz, mas mantém foco e aguarda desfecho positivo. Matéria de hoje, divulgada aqui às 16 horas e 56 minutos no Lance. Vamos abrir a matéria para ver aí qual é a informação relacionada a essa questão do De La Cruz. E também tem a questão do Alan, né, que a gente trouxe aqui na última participação. E ainda são negociações muito difíceis, né, muito complexas, difíceis de serem encaminhadas, né? Mais uma vez aqui, ó, Flamengo vê dificuldade por De La Cruz, mas mantém foco e aguarda desfecho positivo. Negociação só deve caminhar após definição das oitavas de final da Copa Libertadores. Aqui, ó, Paula Matos, publicada em 20 de 6, às 16 horas e 56 minutos, Rio de Janeiro. A janela de transferências do meio do ano está perto da abertura e o Flamengo segue no mercado por reforços. Apesar da proximidade da data, o rubro-negro mantém o foco em De La Cruz e a paciência por um desfecho positivo para a contratação. A negociação, entretanto, segue com dificuldades, visto que o River Plate tem chance de se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores. A questão do De La Cruz é um pouco diferente da questão do Alan, né? O Alan é mais uma resistência do Atlético Mineiro em não reforçar um rival, no caso o Flamengo. Então o Atlético Mineiro está cozinhando ali a negociação em banho-maria. Entre jogador e Flamengo, praticamente tudo certo. Falta agora definir esse desfecho com relação à diretoria do time de Belo Horizonte. Com relação ao De La Cruz, já é uma outra questão, né? Porque passa também pelo reforço, um possível reforço de um rival, mas também porque o River Plate tem aspirações à conquista do título continental, assim como o Flamengo, né? Então, além de ceder um jogador para um rival direto na briga por essa conquista da Copa Libertadores, o River Plate também pensa na questão esportiva, né? Inclusive o De La Cruz fez um gol no último final de semana, no jogo contra o Defensa e Justiça na Argentina. Ele fez o gol da vitória, o River venceu pelo placar de 1-0, gol marcado pelo De La Cruz. Então, a princípio, o Flamengo ele aceita, né, oferecer um valor maior do que já vem oferecendo tanto para o Alan quanto para o De La Cruz, mas ainda é uma negociação que a gente não pode esperar um desfecho rápido, primeiro, por se tratar, na verdade, de valores muito elevados, né, são valores muito elevados, e a questão também desse convencimento com relação às diretorias, tanto de Atlético Mineiro
que eu acho que a do Atlético é uma questão muito mais de rivalidade mesmo com o Flamengo, né? Esse nesse ponto que eu queria chegar. E a do River Plate com relação à perda de uma peça muito importante, titular do time do Demichelis. Ele já era titular desde a época do Gadiardo. Ele continua sendo titular com o Demichelis, com a chegada do Demichelis. Então, para o River, também não é interessante do ponto de vista desportivo, né, se desfazer do jogador. Então vamos aguardar aí o andamento dos próximos dias, das próximas semanas. Com certeza serão negociações que irão se arrastar aí por um bom período, né, ainda, né, pelos próximos dias, próximas semanas, provavelmente. Aqui no site do UOL, nós temos uma notícia de ontem, 19/6. Cruzeiro tem interesse na contratação de Rodrigo Caio, do Flamengo. O zagueiro, que hoje é reserva no time de Jorge Sampaoli, foi jogador fundamental nas conquistas do Flamengo, principalmente nos anos de 2019 e 2020. Né, depois vem convivendo com uma sequência de lesões. Né, na temporada passada praticamente não atuou. Então realmente é um jogador que tem problemas físicos muito sérios. E isso realmente dificulta uma sequência de jogos, apesar de, na minha opinião, em termos técnicos, ele ser o melhor zagueiro do elenco do Flamengo. Mas infelizmente o Flamengo não pode contar com ele. Então a matéria aqui da Luísa Sá, do UOL, feita ontem: o zagueiro Rodrigo Caio está em contato com o Cruzeiro, que tem interesse na contratação do jogador de 29 anos. O defensor tem contrato até dezembro com o Flamengo. Ele é um daqueles jogadores que vai ter o contrato encerrado no final dessa temporada, no ano de 2023. Né, o Marinho era um deles, o Vidal é um deles, o Rodrigo Caio é outro, o Davi Luiz, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro. Né, mas talvez tanto o Marinho, que já se foi, né, foi para o Fortaleza, o Vidal, que já anunciou que não fica, né, o Vidal se valorizando, tá lá na seleção chilena falando lá o que acha que é, mas na verdade não é, e o Rodrigo Caio, que é outro também que, ao que tudo indica, não está nos planos do Flamengo para a sequência das próximas temporadas, para a temporada 2024 principalmente, que é a outra. Então, no meio do ano agora, o Rodrigo Caio ele já pode assinar um pré-contrato e continuar no Flamengo. Ou pode negociar uma saída amigável, como fez o Marinho com o Fortaleza, e já sair agora no meio do ano e de repente ir jogar e disputar o restante da temporada pelo time de Minas Gerais, pelo Cruzeiro. Então, a ver aí como vai se desenrolar, como vai ser essa questão, né, da negociação do Rodrigo Caio com o Cruzeiro. Tá? Então essa é uma informação importante aí, porque é o Flamengo fazendo alguns ajustes já a partir desta temporada, pensando na reformulação do elenco, que é uma questão muito importante. O Flamengo precisa se programar para que faça essa transição, né, se desfazer de alguns jogadores que foram multicampeões. O Rodrigo Caio é um deles, mas que infelizmente não tem sequência, não mostra sequência. Então realmente é um tema a ser observado aí para os próximos dias. Aqui uma outra matéria: Flamengo espera retorno de Gabigol em volta aos treinamentos no Indurubu. Essa matéria foi de ontem, tá? No site do UOL. Mas aqui no GE, hoje, já tem uma atualização dessa informação. Tá aqui, ó: Gabigol e Matheus França são dúvidas contra o Bragantino. Aqui, ó: Gabigol e Matheus França, do Flamengo, são dúvidas contra o Bragantino. Atacantes fazem trabalho de transição no campo, ainda não treinaram com o grupo e presença na próxima partida será decidida na quarta-feira, ou seja, amanhã, dia 21, véspera do jogo contra o Red Bull Bragantino. Lembrando que o Flamengo volta da data FIFA já enfrentando uma pedreira, porque jogar contra o Red Bull Bragantino lá não é fácil. Matéria da Letícia Marques, tá? Matéria da Letícia Marques de hoje, 20/6, tá? Letícia Marques do GE.com.
O Flamengo se prepara para enfrentar o Bragantino na quinta-feira, às 21h30 de Brasília, em Bragança Paulista. No penúltimo treinamento, antes do confronto, os rubro-negros ainda não sabem se poderão contar com Gabigol e Matheus França. Lembrando que, desde da semana passada, Gabigol e Matheus França ainda não tinham treinado com o elenco no campo. Estavam fazendo ali um trabalho de fortalecimento muscular, de recuperação, né, de fadiga muscular. Então ainda, hoje com essa matéria da Letícia, a gente vê que ainda são dúvidas, né? Ambos se recuperam de suas lesões no quadríceps esquerdo e no pubis, respectivamente. Gabi e França já estão indo a campo, fazendo um trabalho de transição, mas ainda não treinaram com o restante do elenco, ou seja, foram a campo para fazer o trabalho de transição da academia para o campo de futebol. Então não treinaram com o time, até mesmo numa questão de desempenho tático, né, que o Sampaoli com certeza deve ter treinado, né, ele escalou aí durante alguns dias treinamentos em 2 períodos, tanto pela manhã quanto pela tarde, teve até treinamento à noite, né, e os 2 jogadores, os 2 atletas, Gabigol e Matheus França, não participaram. É uma notícia que preocupa, uma vez que o Pedro hoje, inclusive, atuou pela seleção da CBF no amistoso contra Senegal. Amistoso esse que a seleção perdeu de 4-2. O Pedro entrou ali no decorrer da partida. O Ayrton Lucas começou jogando, né? Então, preocupa tanto o Pedro, quanto o Gabigol, quanto o Matheus França e o próprio Ayrton Lucas. Né? Os caras vão sair lá da Europa para vir para o Brasil para jogar já na quinta-feira, um jogo difícil, importante. Então, realmente, essa data FIFA, do ponto de vista de principalmente Pedro, Ayrton Lucas, ela foi prejudicial ao Flamengo, exatamente por conta da não presença desses atletas no que diz respeito ao treinamento, né, do Sampaoli, do Jorge Sampaoli. Então, fica aí a dúvida para a sequência, né, desse jogo aí de quinta-feira. Vamos ver como vai ser a questão do Gabigol, do Pedro, do Matheus França e do próprio Ayrton Lucas, certo? Aqui, ó, reforçando para vocês, ó, Flamengo economiza 4,5 milhões de reais com saída de Marinho. Né, a saída do Marinho não tem nada a ser lamentada, pelo menos na minha opinião. Eu acho que a saída do Marinho, que se concretizou ontem, né, no dia de ontem, o anúncio feito pelo Fortaleza, eu acho que a saída do Marinho, ela não tem nada a ser lamentada, exatamente por conta da falta de participação do Marinho realmente nos jogos, né? E falta de efetividade durante os jogos, sempre jogando, atuando muito mal. Assim, o Marinho não rendeu nada, né? Teve 60 jogos pelo Flamengo, fez 6 gols e participou dando 9 assistências. Realmente são números bem modestos para um jogador caro, bem caro, inclusive vai ser caro para os cofres do Fortaleza, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. E o Flamengo ainda vai receber um caraminguá ali, cerca de 2 milhões de reais, para ceder o Marinho para o Fortaleza. Então, de certa forma, foi um bom negócio até. O Marinho sai agora, tumultuou o grupo, sai, vai viver a vida dele, que seja feliz no Fortaleza, e o Flamengo se livra aí de um peso de gasto mensal na folha salarial do clube. Né? E se o Vidal quisesse acompanhar também essa barca, eu não ficaria triste, porque também é outro que não mostrou o que veio, nunca entregou nada daquilo que se esperava. Pelo contrário, um jogador muito aquém das exigências do futebol atual, né? Em termos de velocidade, de entrega, de disposição, né? Então realmente, intensidade, né? Então realmente Vidal, Marinho não fazem falta alguma a esse time do Flamengo. Então esperamos aí que o Vidal também possa se desligar do Flamengo para que o Flamengo faça essa renovação no elenco, como eu já havia dito anteriormente. Vamos ver se nós temos aqui mais alguma informação que seja relevante. Que, ó, Flu terá que pagar danos morais a Pedro. Atacante teve recurso aceito pela Justiça do Trabalho. Matéria do ge.com, né, envolvendo o atacante Pedro. Matéria feita pela redação do GE, né, não tem aqui a assinatura do jornalista, senão daria os créditos. Né. Justiça decide que o Fluminense terá que pagar 27 mil reais de danos morais a Pedro do Flamengo.
atacante rubro-negro, revelado em Xerém, teve recurso aceito pela Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. Flu também consegue a exclusão de multa de R$50 mil. Então aí vai pingar um dinheirinho aí para o Pedro pela questão de danos morais. Vamos tentar entender o que aconteceu, né, na verdade, nesse processo. Aqui, ó. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro determinou que o Fluminense terá que pagar R$27 mil de danos morais a Pedro, do Flamengo, que sofreu uma lesão enquanto defendia o tricolor. Isso quando ele jogava no Fluminense ainda. A direção do Flu vai recorrer da decisão na 6ª turma do TRT. A defesa de Pedro alegou o direito à indenização pelo Fluminense não ter contratado seguros de vida e de acidentes pessoais à época da grave lesão sofrida no joelho. Isso teria causado angústia, sofrimento, aflição e insegurança ao jogador. Por outro lado, o Fluminense também conseguiu, através de um recurso, a exclusão de uma multa de aproximadamente R$50 mil, outro pedido da defesa de Pedro sobre uma indenização referente à participação ao torneio de Toulon. Então, o Fluminense vai ter, a princípio, pagar essa graninha para o Pedro em relação a danos morais na época que o jogador atuava pelo Clube das Laranjeiras, certo? Uma informação importante aqui que eu queria trazer para vocês, para a gente já caminhar para esse finalzinho de boletim, digamos, hoje, um podcast um pouco diferente, né, porque a gente não tem bola rolando com o Flamengo, a gente tem que atualizar a questão das notícias relacionadas ao Flamengo. Aqui, ó, no site do UOL, no UOL Sport, relacionado ao Flamengo, notícia sobre o futebol feminino do Flamengo. A jogadora Darlene fez gestos obscenos a uma torcedora no jogo de domingo, quando o Flamengo perdeu para o Santos pelo placar de 3-1 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Campeonato Brasileiro Feminino 2023. Durante a partida de ida das quartas de finais contra o Santos, Darlene do Flamengo se irritou após ser substituída e deu dedo em direção a uma torcedora. Realmente, aí a Darlene é interessante porque assim, ela é uma excelente jogadora. Eu sou muito fã do futebol da Darlene. Só que ela realmente, dentro de campo, ela fica muito irritada, até com as próprias companheiras. O que, de certa forma, em alguns momentos, ela não deixa de ter razão, porque o time realmente tem hora que joga numa rotação bem diferente da Darlene, né? Aqui, o jogador respondeu com um gesto obsceno e logo foi repreendida pela comissão técnica. Uma torcedora, através do Twitter, disse ter sido alvo da resposta de Darlene por ter comemorado a saída da meia. E depois a Darlene foi lá e pediu desculpas, né? Aqui, aos 33 anos, Darlene é uma das mais experientes jogadoras do Flamengo, capitã do time e com passagens pela seleção brasileira. Ao perder por 3-1 para as Sereias da Vila, o rubro-negro vai até Santos no próximo domingo, dia 25, precisando reverter esse resultado negativo e que realmente, confesso a vocês, não traz muita esperança de reverter, porque a equipe do Flamengo vem jogando mal já há algumas rodadas desse Campeonato Brasileiro. Desde quando o Flamengo perdeu a liderança, o Flamengo chegou a ser líder da competição, ficou invicto, se eu não me engano, 9 ou 10 jogos. E desde que perdeu a liderança, o Flamengo vem demonstrando uma queda muito acentuada no futebol das meninas da Gávea. Não sei se por questão tática, por questão técnica, cansaço, né? Mas o fato é que o Flamengo terminou a fase de classificação em 5º lugar, pegou o Santos, que terminou em 4º lugar, né? E com isso o Flamengo fez a primeira partida em casa com o mando de jogo no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e agora vai enfrentar o Santos, as Sereias da Vila, como são conhecidas, dia 25, lá em Santos. E engraçado e curioso que é no mesmo dia em que Santos e Flamengo irão se enfrentar no futebol masculino pelo Campeonato Brasileiro. Então provavelmente aí teremos uma rodada dupla de Flamengo e Santos, ou melhor, Santos e Flamengo, né, o mando de campo sendo do Santos, e as meninas da Gávea aí com uma missão duríssima de reverter esse placar de 3-1. O Santos pode até perder pelo placar de diferença de 1 gol, que se classifica,
Se perder por diferença de 2 gols, o Flamengo ganhar com diferença de 2 gols, vai para os pênaltis, e para o Flamengo se classificar direto, tem que ganhar com uma diferença de 3 gols ou mais. Convenhamos, é uma tarefa dificílima jogar contra o time da Cristiane, grande atleta da seleção brasileira, né, experientíssima Cristiane. Tem a Yaya também, que é uma excelente jogadora, inclusive fez gol no Flamengo. E o Flamengo, sim, não que o Flamengo não tenha capacidade de chegar lá e vencer, mas pelo futebol que vem apresentando, eu acho muito complicado, muito difícil essa missão das meninas da Gávea. Mas futebol, tudo pode acontecer, e fica aqui a nossa torcida para que as meninas possam reverter este placar tão adverso de 3-1 que foi para as meninas lá, para as jogadoras do Santos no último domingo. Como eu disse, quinta-feira, o Flamengo volta a campo depois da parada da data FIFA, com algumas interrogações para enfrentar o Red Bull Bragantino. Provavelmente vamos voltar aqui para falar um pouquinho mais sobre o que esperar desse jogo, com algumas definições já em termos de escalação. Então, até breve, se cuidem e saudações rubro-negras.